Deus não escuta a oração do religioso. Tenho lido esses últimos dias esse quesito, e a mim particularmente tem falado muito. Então nós vamos meditar na palavra de Deus. Os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. É necessário que eu leia até o 37 para podermos compreender assim a palavra de Deus. E esta passagem é muito conhecida dos evangélicos, dos que leem a Bíblia, e alguns que já escutaram meditações nesse trecho do Evangelho de Lucas, do historiador, não é? Lucas capítulo 10, a partir do 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhes perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: respondestes corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhes roubaram e lhes causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém, irmãos? Extraordinário a didática de Jesus Cristo, simplesmente extraordinária a maneira como Jesus Cristo lidava com o grupo farisaico, a maneira como Jesus Cristo tinha que lidar com os de dentro da igreja. Isso é que nos chama a atenção. E neste caso, chega em cena mais um religioso, mais um daqueles que zelavam pela lei. A palavra de Deus está dizendo que ele era um intérprete. Ele era aquele camarada bem visto dentro da sinagoga, porque ele interpretava, pegava um rolo da lei e, dependendo da leitura, ele ia fazer a hermenêutica, iria traduzir aquilo para os irmãos dentro da sinagoga. Então ele, quando tem a oportunidade de dialogar com Jesus Cristo, e o verso 25 é bem claro, quando diz: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Queridos, a intenção do coração desse religioso, irmã Luzimar, não era querer aprender com Jesus. A intenção era colocá-lo, quando a gente diz aqui no nosso palavreado, contra a parede. Colocá-lo numa chamada sinuca de bico, João. Esse era o intento do coração, porque ele era o intérprete. Ele era alguém que tinha conhecimento. Ele disse: chega esse aí, e a fama de Jesus Cristo não era tão boa pelo seu local de origem.
não é? Nasceu em Belém, mas a sua origem é onde? Dos seus familiares, dos seus pais. Terra de José, do seu pai, Nazaré. Nazaré. Né? Natanael, acho que foi onde disse, dali pode sair alguém que sirva para alguma coisa, pastor. Em Nazaré. E eles tinham que aceitar Jesus Cristo como o enviado, como que estava determinado, né? Certamente ele interpretando os rolos lá de Isaías, esse intérprete. Vai ser esse cara aqui? Esse Jesus Cristo? Será que é o que Isaías havia dito? Eis que a virgem conceberá e dará à luz. Será que foi essa Maria mesmo, com aquele cara lá de Nazaré? Então o intento do coração deste religioso era colocar Jesus Cristo à prova. E eu não sei se você prestou atenção, irmão, na leitura, ou já prestou atenção. Da mesma forma que Jesus dialoga com ele, dialogou também com aquele jovem rico, fazendo umas perguntas básicas. Então ele querendo colocar Jesus Cristo à prova, pergunta, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O cara era intérprete, era aquele que ensinava dentro da sinagoga, e vem com uma pergunta básica dessa. Isso era uma pergunta do jardim da infância. E aí, no 26, então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Eu acho extraordinário, não é? Jesus responde a ele com perguntas. Responde com pergunta, não é? Ele diz, rapaz, você é um intérprete, o que é isso? O que é que a lei diz? Como é que você interpreta? Qual a sua hermenêutica nisso aí que você está querendo me perguntar, camarada? E aí agora ele diz, ele certamente não soube responder, ou ele não sabe, mas eu vou dizer o que é que a lei diz. A isto respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, na ponta da língua. Jesus Cristo, nota 10. O que é que você quer saber mais? Porque você veio me perguntar, você respondeu correto, cara. Está correto. Mas Jesus sabia o intento do coração do religioso. Queridos irmãos, para que as nossas orações sejam escutadas por Deus, para que as nossas orações sensibilizem o coração de Deus, tem que cair por terra toda a arrogância do nosso coração. Nós precisamos utilizar a humildade nas nossas vidas. Esse foi o ensino maior de Jesus Cristo. Como Deus vai escutar a minha oração e o seu coração e a sua oração se o nosso coração, vez ou outra, está cheio de rancor, com falta de perdão, sem amar ao próximo? Sem amar ao próximo. Como pode? Hoje ligou um amigo meu, ele passou primeiro um áudio, depois eu liguei para... Passei até o áudio para o grupo de oração da nossa igreja, pastor André. Ele não é evangélico e ele disse que crê no poder da oração. Irmãos, vejam que coisa linda. Tem um áudio dele lá falando assim, que crê na oração. Peça, Nilson, no ciclo de oração de vocês. Eu conversei com ele, mas ele não quis externar a situação, e claro, e eu concordo plenamente, e digo aos irmãos, hoje é culto de oração, eu digo aos irmãos, nem todos os seus pedidos de oração você precisa externar para o seu irmão, não. Mas eu confio demais, mas peça a sua oração, e o irmão, o ouvinte, o interlocutor, precisa entender isso. Amém, irmão, vou orar pela sua causa, porque Deus sabe, Deus é onisciente. Porque há pessoas que muitas das vezes não pensam nisso e externam as situações que está passando lá no seu trabalho, com o seu chefe, na sua família, com a esposa, com o filho, e vai indo. E às vezes, infelizmente, por que eu estou dizendo isso? Porque dentro das nossas igrejas, muitas das vezes, temos pessoas que só são religiosos. Só são religiosos.
E querem também, muitas das vezes, até interpretar a sua maneira a palavra de Deus. E o 28, Jesus Cristo diz para ele: respondeste corretamente, faça isso e você vai viver bem. Não era isso que ele queria? Como eu vou ter essa vida eterna? Faça isso aí, meu filho, você vai vivendo bem, continue fazendo. Ele, querendo agora justificar-se, diz o verso 29, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Irmãos, dá para você perceber, Jesus Cristo falou alguma vez para ele que amasse o próximo? Foi Jesus que falou, irmãos? Presta atenção aí, não foi não, Márcia, foi não. Na resposta dele, na réplica dele para Jesus, ele, como bom intérprete, descascou e disse, e quem falou a palavra próximo foi ele. Então, certamente, irmãos, agora eu posso até compreender que nesse momento, esse camarada se tocou. Ele viu, ele disse, com esse aí eu não ganho não. E eu estou apenas liderando, estou apenas à frente, estou apenas interpretando, mas eu tenho dúvida. Eu acho que neste momento, isso aqui é um grifo do pastor Nilson, esse cara se tocou. Ele disse, esse homem é diferente. Todos os outros que eu conversei, eu consegui ficar por cima. Mas as respostas simples e básicas dele, né, que respondeu com pergunta, dando aula no seminário, eu não sei porquê, e queria até que os que vão cursar, que vão adentrar um seminário, parem com isso em nome de Jesus Cristo. Nenhum seminário orienta professor a defender questão teológica, e se algum professor faz isso, está sendo antiético, não é? Mas alunos, quando adentram no seminário, a primeira pergunta que fazem para os professores: você é calvinista ou arminiano? Meu Deus do céu, que coisa é essa? Isso é uma erva daninha que está se espalhando e ficam se deixando levar e vão por isso. E eu me lembrei de Jesus quando um aluno fez essa pergunta. Me lembrei logo de Jesus. Fez a pergunta e eu respondi com outra pergunta. E naquele dia nunca mais perguntaram sobre isso. Porque eu disse, quando ele perguntou, o senhor, pastor Nilson, é calvinista ou arminiano? E a minha pergunta para ele foi, quem morreu na cruz, foi Armínio ou Calvino? E a turma deu uma risadinha e pararam com a pergunta. Quem morreu na cruz, meu irmão? Foi Jesus Cristo. Amém? Foi Jesus Cristo. Este Jesus aqui. Que esse intérprete da lei estava querendo colocá-lo contra a parede. E aí ele cai na real. As respostas deles eram básicas. Era decorado. Era decorado. Mas aí ele teve a dúvida, ele disse, quem é o meu próximo? Eu entendo que ele teve humildade nesse momento. Ele disse, dancei. Porque eu digo isso direto. Eu sei decorado. E nós, irmãos, muitas das vezes incorremos neste erro. De algumas coisas serem decoradas da palavra de Deus. E nós precisamos praticar a palavra de Deus. A minha oração vai ser escutada quando eu pratico. Não é? Se eu converso com Deus, eu tenho que ter um coração contrito, coração humilde. E aí Deus escuta a minha oração. E que a dúvida deste intérprete da lei, não é, sirva de lição para mim e para você. Pergunto para os irmãos, quem é o seu próximo? Pergunto para os irmãos em casa, quem é o seu próximo? E aí, irmãos, Jesus Cristo, sabiamente, como eu disse, com a sua linda didática, conta esta parábola para aquele homem que certamente, ou outrora, se fosse ouvir algo de parábola, dizia, vá para lá com essa conversa, meu negócio são os rolos da lei, meu negócio é a palavra aqui. E tem irmãos também que são arrogantes, às vezes não quer escutar o outro, até porque às vezes o seu grau de intelectualidade é muito maior do que aquela pessoa que vai lhe dar um conselho.
e não quer escutar. E Jesus Cristo usa a parábola e fala para ele. Verso 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram. Além de roubar, deu umas tapas, aqui no nosso Cariri, uns bufete, um murro. O cara ficou quase morto, semi-morto, diz a palavra de Deus. E olhe, irmãos, a primeira pessoa que Jesus coloca na sua história, a primeira pessoa, sacerdote. Quem era o sacerdote? Quem era o sacerdote? Aquele que liderava a sinagoga, aquele que ensinava. E certamente esse intérprete já ficou tremendo nas bases, porque possivelmente ele também fosse sacerdote, ele estava ali interpretando, ele estava ali auxiliando, no mínimo, naquela liturgia, naquele momento ali na sinagoga. E passa o sacerdote, a palavra diz de largo, passou longe. Né? Olhou assim, virou as costas e prosseguiu o seu caminho. O líder, mas apenas sendo um religioso. Apenas um religioso. Porque o amor de Deus que ele pregara na sua sinagoga, mostrando para os seus adeptos, os adeptos ali, não estava sendo condizente com o seu papel. Não estava sendo condizente com o seu papel. E aí Jesus Cristo fala no segundo personagem. E mexe também com a estrutura do intérprete. Mexe também com a estrutura dos abre aspas, dos crentes da época. Porque passa agora um levita. E a título de hoje, século 21, sinônimo de levita é quem canta. Os irmãos já prestaram atenção nisso? Trouxemos aqui hoje esse irmão aqui para louvar aqui esse levita do Senhor. Isso mexe por dentro de mim, né? Vícios de linguagem que adentraram nas igrejas e fazem parte da liturgia, né? Esse levita. Camarada, soubesse o que era o levita, é prova que não sabe. Porque soubesse o que era o levita, eu acho que dentre algumas funções dentro das igrejas, camarada dizia: eu não quero ser levita não, não é? Meus irmãos, vão ler a história das 12 tribos. A tribo de Levi foi diferenciada. A tribo de Levi foi escolhida para um sacerdócio diferenciado. Era quem tinha que montar as tendas? A tribo de Levi. Quem tinha que varrer, passar o pano, pintar a igreja? A tribo de Levi. Quem ia ornamentar, quem ia pegar os utensílios, preparar tudo? Os levitas. E aí também, se tinha uma parte do coro, né? Pegar um salmo de romagem, alguma coisa, quem ia fazer os preparativos para cantar, para os irmãos seguir a romaria? A tribo de Levi. Aí pegaram só essa parte do louvor, aí denominou o cara agora de levita. Jesus Cristo, quando falou aqui, é porque esse cara estava representando a diaconia. Esse cara estava representando aquele que era para cuidar dos necessitados, literalmente. O chamado dele foi para isso. Exclusivamente para isso, irmãos e irmãs. Então ali era uma deixa para ele, vai passando, opa, é minha função. Eu sou um diácono. Diaconia é isso, é auxiliar. É auxiliar. Cuidar do necessitado. Mas o que é que acontece com esse cara que foi chamado para isso? Passa de largo, passa longe. Mais um religioso. Deus não vai escutar a oração do religioso, meu irmão. Eu preciso me policiar. Você precisa se policiar. Abrir a boca e falar e orar aqui junto com os irmãos, né? A gente escuta. E às vezes até acalenta o nosso coração, a maneira que o irmão ora, que a gente gosta de determinado irmão que ore, né?
Se é um irmão também que demora muito, a gente já fica meio assim, oxe, não vai terminar hoje não, é? Acontece muito disso, não é? Ou não? Sinceridade acima de tudo, né, irmãos? Porque Deus vê o nosso coração. Deus vê. Então, às vezes está acontecendo isso. E o levita passa de longe. E aí agora Jesus Cristo fecha a sua parábola com chave de ouro, Alex. Com chave de ouro. Por quê, pastor Enilson? Porque dá uma lição de moral espiritual nesse camarada, nesse intérprete, neste religioso. Porque agora ele coloca na cena um camarada lá de Samaria. Onde é que o povo de Jericó, onde é que o judeu queria conversa com o samaritano? Aonde? Era água e óleo. Não se davam. O povo de Samaria, o judeu queria nem ver por perto. Eu não sei se vocês lembram no episódio, na palavra de Deus, que Jesus Cristo vai indo com os seus discípulos e anoitece e ele precisa de se hospedar. E o dono da hospedaria é um samaritano. E a resposta do dono da hospedaria é: tem dormido aqui para vocês não? E o que eu acho mais interessante, que tem um dos discípulos que é chamado discípulo do amor. Quem é? João. E João come corda dos outros e olha para Jesus e pede o quê? Olha só a audácia. Senhor, deixa a gente orar para que venha fogo da onde, irmãos? E consuma o quê, irmã Luzimar? Ei, você chegar no hotel e não vão lidar com você, Senhor, manda fogo do céu. Toca fogo nesse hotel aí todinho. Os crentes do amor, Jesus Cristo disse: ei, rapaz, baixa o fogo aí, baixa o facho, deixa o cara. Ele não quer dar hospedagem a gente, tudo bem. Agora você quer desta forma? Irmãos, muitas das vezes nós também somos assim, né? Tem nada não, bichinho. Fez comigo, tu vai ver. E eu acho interessante que às vezes ainda diz uma bobagem. Deus tarda, mas o quê? Isso é uma conversa, não é? Ei, meu irmão, nós temos que entregar as pessoas que praticam às vezes um mal conosco a Deus. Que Deus tenha misericórdia dele, não é? Ouvimos aqui domingo de noite aquela bela pregação do irmão Tiago. Né? Deus vai vir só para os bonzinhos, é? Para a prostituta, para o drogado. Todos têm o direito. Todos têm o direito. Nós cremos assim, que ele veio e abriu o leque. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Eu fico feliz com isso, viu? Deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. E agora os filhos de Deus não vão praticar o ensinamento de Jesus, não vai ter amor ao seu próximo. Ei, um dia você foi resgatado do lamaçal. Por isso que a palavra de Deus disse: de graça recebeste. E de graça o quê, irmãos? Dai, repassem, anunciem o evangelho, não cobrem nada, digam que vocês eram uns miseráveis, que vocês não tinham nada, que estavam no lamaçal e que hoje vivem o poder de Deus na vida de vocês. Repassem isso, aleluias. E aí o camarada que era excluído, que certamente o levita, que certamente o sacerdote, se o visse, dizia: vixe, passa nem perto desse cara. Ele agora passa, tem compaixão, coloca o homem no seu transporte e leva para a hospedaria. Deixa os 2 denários, moeda romana que tinha uma equivalência na época a uma diária de um trabalhador braçal. Vamos colocar hoje, para facilitar, vamos colocar R$100. Então ele deu R$200 ao vivo. Na hora, o dono da hospedaria disse: olha, cuide dele. Está aqui os remédios. Eu vou voltar. E ainda assim, vou voltar. Se for mais do que isso o custo, eu vou o quê? Pagar. Eu acho que esse camarada, no momento que Jesus Cristo estava falando, eu acho que ele já estava assim, queixo caído. E eu interpretando tanto a lei.
era um legalista naqueles momentos, e eu não sabia quem era o meu próximo. Será que eu tenho praticado? Acho que as perguntas, as interrogações começaram a pairar na mente daquele intérprete da lei, meu irmão. E hoje, século 21, será que nós aprendemos? Será que nós estamos praticando isso? Nós precisamos rever os nossos conceitos. Eu vou falar algo aqui, e eu tenho aprendido com isso, viu, pastor André, de falar e dizer, qualquer consequência eu tenho que assumir mesmo. Falei para um dos meninos do grupo, quando a gente estava levando quentinha, inclusive a irmã Luzimar estava, irmão Edilson estava, acho que foi uns 2 anos, a gente foi levar umas quentinhas em alguns lugares aqui da nossa cidade, lugares ermos, né? Feira Central, beco não sei de quê, e por aí vai. Enfim, o que é que o senhor disse, pastor? O senhor disse, eu não sou favorável disso que nós estamos fazendo. Me entendam, pelo amor de Deus, cuidado para não interpretar logo, aí. Porque nós estamos fazendo um paliativo em um dia, em um horário, em um momento de uma refeição para alguns. Não resolve. Não resolve. Não vamos conseguir abraçar a todos e fazer isso. Qual é a sua opinião? Era catalogar, ver a real necessidade de, no mínimo, 10 famílias, dizer, isso aqui é o nosso foco. É a mesma coisa do Natal sem fome. Recolhe, faz o Natal sem fome. Mas só no Natal, o camarada não come nos outros dias, nos outros meses, na semana. Tem algo errado. E quando eu digo que tem algo errado, é na estrutura do país todo. Eu espero que os irmãos me entendam em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer o paliativo, o tapeia, me permita dizer essa expressão, para alegrar o nosso coração e dizer que nós fizemos. E tirando a foto. E postando a foto. O que Jesus Cristo diria de mim, diria de você nesse momento, se ele chegasse junto e dizer, Senhor, vocês estão fazendo bem, mas... E aí eu precisava de algumas interrogações que Jesus Cristo ia jogar na minha cabeça. Então a gente precisa ir além. A filantropia faz parte da igreja. A filantropia tem que ser parte específica da igreja. Acolher. E muitas das vezes os nossos custos, digo sem medo de errar, não estou falando exclusivamente desta igreja, mas no contexto geral das igrejas evangélicas. Duvido que tenha alguma que dispense 70% das suas entradas para a filantropia. Eu desafio a nível de Brasil. E estou falando de igreja histórica. Não me venha botar essas neopentecostais aí que a gente sabe que é comércio mesmo. Eu não estou falando asneira aqui, não. São donos de igreja. Aí é outra coisa. Estou falando de igrejas históricas. Será que nós estamos fazendo isso, de fato? A responsabilidade que eu vou ter com essa família aqui vai ser 1 ano. 1 ano. Dando essa assistência, sabendo se esse camarada já conseguiu um emprego, conseguiu, agora você tem que caminhar com suas pernas, né? Não é também ficar o resto da vida, não. Então, esse é o meu entendimento. Então, nós precisamos parar de fazer o paliativo, ou talvez até passar de largo, passar de longe. O pastor passando de longe, o diácono passando de longe. Nós precisamos ver as demandas internas, demandas das nossas congregações, o necessitado de dentro de casa, né? Os que estão mais próximos, de fato. Hoje menos. Como eu sou evangélico desde criança, e venho acompanhando um bocado de coisa, mas hoje menos. Mas antigamente, os jovens que desejavam ser missionários já queriam ir pregar nos Estados Unidos. Sabiam disso?
Você é missionário na América do Norte. E dentro de casa a gente precisando de um bocado de missionário. Mas tinha essa visão. E por que hoje não tem menos, pastor? Porque não tem muitos jovens sentindo o desejo, sentindo o chamado. Não é? Porque a palavra de Deus dizendo, aquele que almeja o episcopado, excelente o quê? Obra almeja. Mas isso tem que ser coisa que efervesce dentro do coração. Nós precisamos cuidar dos mais próximos, dos domésticos na fé. Quando eu olho para esse texto, eu digo, será que Deus escuta realmente a minha oração? Pense também, meu irmão, será que Deus está escutando a sua oração? Será que Deus está escutando a oração do país nessa Covid? Será que Deus está escutando as orações no mundo? Agora todo mundo quer que ela cesse logo. Mas você está orando consciente mesmo? Ou será que eu estou passando de largo nas situações que estão acontecendo? É claro que temos escoando aí a verba do nosso país, né, em meio a tanta corrupção. Parece-me que está diminuindo um pouco, graças a Deus por isso. Eu espero que diminua e que esses valores sejam revertidos para a nossa população. Não é? Eu sei que vocês já se depararam nos sinais de Campina Grande com venezuelanos, com a placa de isopor. Hoje eu quase choro com uma que estava com um menino pequeno, o outro no chão ali. Eu digo, meu Deus. Aí a gente dá uma moeda, um paliativo, um tapeia. Resolve o quê? A gente dá para dizer assim, eu dei, para se sentir. Né? Eu disse, meu Deus. Agora também, em contrapartida, a placa dele, Alex, está dizendo lá, preciso comprar carne e peixe. Eu digo, rapaz, tem muito brasileiro que não está conseguindo comprar carne e peixe, né? Ele botou lá, o que eu vi hoje estava carne e peixe. Ele botar assim, uma pior sem ela, um ovinho, precisa comprar né? 30, tem canto aí que é 30 ovos por 10 reais. Tem um irmão da igreja aqui que vende, viu? 30 ovos de capoeira por 18 reais. O irmão Cido, né? E aí ele quer logo para carne e peixe. Eu estou falando isso, mas estão o quê? Mendigando. E às vezes a gente faz o quê, irmãos? O paliativo apenas. Tem algo que está errado. E aí é no contexto geral, não é só a igreja. Eu preciso amar ao meu próximo. Já estou já encerrando, irmãos. Eu, alguns anos atrás, mais precisamente, acho que uns 12 anos, Deus já tinha me dado uma condição melhor. E eu achava lindo, irmã Luzimar, uma rural. Porque meu tio tinha uma lá na cidade de Cubati, quando eu era criança, e que a gente andava naquela rural, pastor André, era uma alegria muito grande. E eu estava passando na rua de João Pessoa e vi numa concessionária uma rural. E a rural é típico, né? 2 cores, e essa era branca e azul, igual a do meu tio. Eu parei, Doris disse, tu vai fazer o quê? Eu disse, não, vou só olhar aqui essa rural. Irmãos, eu comprei a rural. Uma rural 69, o ano que eu nasci, Adriano, marcha royal. Massa demais a marcha ali. E comprei, minha esposa veio no carro, quando a gente saiu do apartamento, e eu vim na rural. E a ela legal, você está demorando, quebrou-se? Eu disse, não. Mas ela tinha quebrado 4 vezes para chegar em Campina. Eu disse, meu Deus, mas cheguei. E fiquei feliz com aquela rural. Nilson era bem pequenininho. E ele entrou e disse, que massa, pai, olha o tamanho da sinaleira. Eu digo, isso é a marcha, menino, não é? E aí eu chamei a minha esposa e a minha filha para dar uma volta no sábado à tarde na rural. E não queriam. Eu disse, mas vocês não vão dar uma volta na rural comigo? E entraram. Quando um entrou, fez assim, Jane, jogou o cabelo assim. Eu digo, oxe, o que é isso? Cobriu o cabelo para ninguém. Foi sério, Ademir? E Daiane também entrou meio constrangido, deu uma volta. Gostaram, só que a rural tinha um buraco e entrou vapor da gasolina para dentro. Na hora disse, o meu cabelo que eu gastei tanto, eu disse, misericórdia. O cheiro da gasolina realmente estava dentro. Não gostaram. Na segunda-feira, Nilson havia gostado. Eu disse, vou levar os meninos no colégio, na rural. Colégio Alfredo Dantas, pleno centro de Campina Grande. Dixon olhou, pai, o senhor não vai parar lá. Olha, paiinho, quando passar do Bradesco, o senhor entra para as Boninas. Eu disse, mas meu filho, não, pai, pelo amor de Deus.
Eu parei na frente, tem espaço e dava para a escadaria. E eles desceram assim com raiva meio rápido. E todo dia que descia do carro me dava um beijo. Eu disse: um beijo, esse painho, pelo amor de Deus. Meus irmãos, bateu uma tristeza, pastor André, no meu coração. E a minha empresa na Avenida Brasília, Adriano, eu saí, desci, peguei a Floriano Peixoto, disse: meu Deus, uma rural. E os jovens fazem isso, meus próprios filhos, ninguém. Um sonho de criança, e Deus me proporcionou. Eu saí triste. Pastor André, quando eu chegava ali naquele Banco do Brasil, da Avenida Canal, eu pego a esquerda para ir para a Avenida Brasília, sair na minha empresa. E quando parei, tinha 2 carros na minha frente. E uma senhorinha pedindo esmola. Foi no primeiro carro, ela levou um não. E foi no segundo, quando ela também levou um não. Eu olhei, eu tinha R$1 naquela época, uma moeda. Botei aqui na mão e já fiquei assim. Com a mãozinha já assim, para quando ela vinha eu dar esse R$1. Quando ela saiu do segundo carro, que viu a rural, aí fez... Eu disse: pronto, até a esmola. Meu Deus. Irmãos, ela achou que era rural, carro velho, antigo. Esse coitado aí não tem nem para ele, não é? O mundo julga como, irmãos? Desta forma. Isso parece brincadeira, aconteceu comigo, mas eu sentia que o mundo julga desta forma. E às vezes os religiosos estão se enchendo de si. A gente não consegue descer. Muitas das vezes precisamos nos prostrar, descer lá embaixo. Precisamos muitas das vezes escutar aquele que a gente julga que não tem a palavra certa, que não sabe nem falar o português direito, e a gente deixa de lado. Precisamos, irmãos, amar mais, ceder mais o coração, abrir mais o coração para as coisas de Deus. Por isso que eu disse que eu acho que esse rapaz, isso é a minha exegese, a minha interpretação, se humilhou, porque no final, Jesus Cristo pergunta para ele no 36, qual destes 3 te parece ter sido o teu próximo? Jesus disse isso tudinho, descreveu essa história todinha, para olhar para ele e explicar para ele quem era o próximo. Jesus Cristo disse: quem parece ser o teu próximo? E eu pergunto para a igreja, eu acho que aquele rapaz chorou, porque quem era o próximo dele? Ele como intérprete da lei, quem é que estava mais próximo dele? Sacerdote. Quem era o outro que estava mais próximo dele sempre? O levita. Mas nenhum desses, que pela lógica era para ser o próximo dele, ele vai entender que não era próximo. Então nós aprendemos que nem sempre aquele que está bem pertinho da gente é o nosso próximo. Entendam, em nome de Jesus. Nem sempre aquele que está convivendo, que está pertinho, é o nosso próximo, irmãos. Finalizando o verso 37, ele responde. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Ele entendeu, ele aprendeu. Ele disse: o meu próximo não é o meu sacerdote que está lá comigo no templo, não. O meu próximo não é aquele levita, não, porque não fez a coisa certa. O meu próximo é aquele que teve compaixão. O meu próximo é aquele que teve misericórdia. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual o quê? Modo. Não seja apenas um religioso, proceda de igual modo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.